Eu quero pedir à igreja que possa abrir as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Iremos ler do capítulo 25, no capítulo 25, do primeiro versículo. Bela, desliga para mim, por favor. Do primeiro versículo ao versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Todos acharam? Amém? Sentados mesmo, nos diz assim a palavra do nosso Deus. O reino de Deus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou de chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro. E então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dai-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas, porém, responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta se fechou. Mais tarde vieram aquelas outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta para nós. Mas ele então respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Pai de infinita graça, Deus de eterna bondade, mais uma vez, Senhor, nós louvamos a Ti e agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra maravilhosa, e Te suplicamos, Senhor, a Tua orientação, suplicamos, ó Deus, a Tua iluminação, para que nós venhamos compreender aquilo que o Senhor Deus tem para nós, e que esta palavra, ó Deus, venha trazer a nós, ó Deus, a memória daquilo que é essencial para a nossa caminhada cristã. Em nome de Cristo Jesus, essa é a nossa oração, ó Deus. Amém. Amados, hoje pela manhã, nós falamos sobre 2 parábolas contadas pelo Senhor Jesus, sendo que essas parábolas contadas pelo Senhor Jesus também nos falava a respeito do reino de Deus, tá? Essas 2 parábolas contadas por Jesus, as quais trabalhamos hoje pela manhã, ela está ligada diretamente à ação desse reino na terra, a ação da igreja sobre outras pessoas, o processo de crescimento da igreja, o processo de amplitude do evangelho, a nossa ação como servos de Deus em evangelizar, em ganhar outras vidas, em falar de Jesus para outras pessoas, tomando como base a segunda parábola contada por Jesus, da mulher que põe lá uma medida de fermento. Nós, como igreja de Deus, tendo acesso a outras pessoas e tendo a capacidade de influenciar positivamente as outras pessoas. O reino de Deus, ele consiste na presença da igreja, na ação da igreja, no crescimento da igreja aqui na terra. No entanto, amados irmãos, por mais que diversas religiões existam, por mais que diversas religiões elas venham trazer conforto, elas venham trazer esperança, elas venham trazer de alguma forma um bem-estar para as pessoas, o que nós aprendemos quando nos deparamos com a Bíblia Sagrada é que só Jesus Cristo salva. A Bíblia é muito clara quando apresenta Jesus como Filho de Deus, e não só como Filho de Deus, mas como Filho de Deus que desceu do céu
para morrer pelos nossos pecados, que desceu do céu para se entregar em sacrifício por nós, e a sua morte, posteriormente, a sua ressurreição, garante aquilo que nenhuma outra filosofia, garante aquilo que nenhuma outra forma de ver a ideia religiosa pode questionar. Jesus, ele apresentou o reino dos céus, no texto que nós acabamos de ler. Diferente de Mateus capítulo 13, do verso 31 ao verso 33, que nós discutimos hoje pela manhã, essa parábola em especial, ela espelha a dimensão espiritual do reino de Deus. Ou seja, essa parábola em especial, ela apresenta o reino celestial de Jesus Cristo. Jesus foi até citado hoje pela manhã, ele vai dizer de uma forma muito enfática para aqueles que estavam o questionando, e ele responde: o meu reino não é desse mundo. Jesus estava apontando para um reino vindouro, Jesus estava apontando para um reino futuro, Jesus estava apontando para o reino dos céus. Então, qual é a relação que nós temos entre reino de Deus e reino dos céus? O reino dos céus, ele o reino de Deus. A respeito dos céus, ou melhor, quando Jesus fala a respeito de reino de Deus, ele nos apresenta um reino completo, tanto a ação da igreja aqui na terra, quanto o momento em que nós iremos transpor a realidade dos nossos limites, o momento em que nós iremos transpor a realidade da nossa carnalidade. Paulo vai falar sobre isso: aquilo que é mortal há de se revestir da imortalidade, e aquilo que é corruptível há de se revestir da incorruptibilidade. Jesus comparou, irmãos, o reino dos céus como um casamento, exatamente o texto que nós acabamos de ler, aonde os convidados, eles precisam estar prontos para participar dessa festa. O reino de Deus, ele é como um casamento, e todos nós fomos convidados para esse casamento. A grande diferença é como nós estamos nos apresentando diante desse evento. Nós precisamos estar preparados para encontrarmos com o nosso Senhor. Nós precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Jesus então traz a ideia desta parábola, aonde haviam 10 jovens, o texto vai nos citar 10 virgens, mas isso depende muito da nossa tradução, mas 10 jovens, e essas 10 jovens, elas foram convidadas para participar desse casamento, dessas bodas. Não é que aquelas jovens iam se casar, não, elas foram convidadas a participar das bodas. Mas o noivo de alguma forma se atrasou, conforme o texto que nós lemos. E aí o que é que acontece quando o noivo atrasa? Elas ficam dispersas, elas ficam com sono, e elas dormem. Sendo que 5 delas eram insensatas, 5 delas eram loucas, 5 delas eram desequilibradas, 5 delas não estavam atentas, tampouco interessadas de fato a participar desta festividade. Por outro lado, haviam mais 5 que eram prudentes, conforme as Escrituras nos falam. E essas 5 noivas, ou melhor, que essas 5 jovens que eram prudentes, elas estavam preparadas. Elas estavam com azeite em suas vasilhas. As suas ações correspondiam a ações de quem de fato tinha total interesse de participar das bodas. Existem convidados que são completamente insensatos. Capítulo 22, ou melhor, no capítulo 22, Jesus ele vai contar, irmãos, uma outra parábola, exemplificando esse mesmo assunto. Jesus vai dizer que um rei havia convocado muitas pessoas a participarem também das bodas do seu filho, sendo que cada uma dessas pessoas que o rei havia convidado dava a sua desculpa. Cada uma dessas pessoas havia dentro do seu
pensamento a possibilidade de fazer algo que era mais importante. E então essas pessoas começam a apresentar justificativas a não participarem dessas bodas, a não participarem desta festividade. E então o rei chama os seus criados e diz assim: olha, vai pelas ruas e convoca todas as pessoas que vocês virem pela frente. Tragam todos, para que todos possam participar desta festividade. E quando estavam todos ali, comendo, bebendo, se alegrando, percebeu-se então que havia uma pessoa que estava naquele meio, mas que não estava vestido adequadamente, não estava se comportando de uma forma adequada. Se para nossa cultura, irmãos, é desagradável em um casamento termos pessoas completamente imprudentes, se na nossa cultura é desagradável termos pessoas em um casamento que não mede as suas palavras, termos pessoas em um casamento que não pensa da forma que fala, tampouco da forma que se comporta, trazendo constrangimentos dentro daquela festa, imagina para um judeu. E aí a parábola que Jesus conta é que naquele meio havia uma pessoa que estava com vestes que não eram próprias. Com vestes que não eram próprias da ocasião. As jovens precisavam ter óleo em suas vasilhas, para que as suas lamparinas pudessem ser acesas, para que o caminho que elas iam percorrer pudessem ser iluminados, para que a casa onde as bodas iriam ocorrer pudessem estar iluminada. Mas elas não deram atenção. Quantas pessoas não têm dado atenção ao evento que a Bíblia nos promete e que é uma das nossas bases como cristãos? O dia em que encontraremos com o nosso Senhor. Quantas pessoas têm recebido esse convite, mas não têm se preparado? Têm recebido essa notícia, mas não têm se atentado? Jesus tem chamado todos, no entanto, poucos têm dado atenção às palavras de Jesus. Existem convidados, irmãos, que são sensatos. Existem pessoas que ouviram, que receberam o convite e que têm uma atitude completamente equilibrada, que têm as suas ações comedidas, que têm prudência nas suas ações, que têm prudência em sua caminhada, que têm prudência no seu falar, que têm prudência no seu andar, que têm prudência no testemunho o qual ele apresenta a respeito de Cristo. Você não pode gastar mais do que você ganha. Você precisa ser prudente. Você não pode usar aquilo que você não tem. Você precisa se adaptar à realidade que você vive, às necessidades que você tem. Paulo, ele conhecia isso muito bem. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu preciso ser comedido. Eu preciso ser prudente. Eu preciso compreender que as minhas ações, elas falam muito mais do que as minhas palavras. De que o meu comportamento fala muito mais do que a minha pregação. Sempre quando eu saio, irmãos, com a família, pedi para a irmã Leonie fechar o ouvido aí, porque senão vou ter que cantar a música do irmão José. Vê, irmão José? Como é aquela música que o irmão canta, que era 5 dias no sofá, né?
Pedi para a irmã fechar o vidro, senão eu vou ter que dormir no sofá. Sempre quando eu saio com a família, irmãos, de carro, eu carrego o meu celular. Ela já sabe até do que eu vou falar. Eu carrego o celular e boto crédito. Por que eu faço isso? Porque a gente não sabe o que é que vai acontecer. A gente não sabe se um pneu vai furar. A Elisângela sabe do que eu estou falando, que veio de Salvador com a gente. E ela entendeu do que eu estou falando aqui. Então eu gosto de ter o celular ali carregado e com crédito. Porque o que pode acontecer? O carro pode quebrar, a gente pode precisar de um reboque. 10 vezes que eu vou em Salvador eu me perco, eu tenho que usar o GPS. Então eu sempre tenho azeite na minha vasilha. Amém? Eu sempre tenho um azeite na minha vasilha, porque eu não sei qual é o momento qual eu vou precisar. Nós precisamos ser vigilantes, irmãos. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar santificados. As nossas ações, elas são consequências de uma vida salva em Cristo Jesus. Então, quando nós nos deparamos com aquelas jovens extremamente prudentes, essa prudência não é que conduziria essas jovens às bodas às bodas, não. Mas essa prudência, ela refletia que de fato aquelas jovens participariam daquelas bodas. Se esses irmãos entenderam, não são as nossas ações que nos salvam. As nossas ações, elas são reflexos de que nós somos salvos. O guardar o azeite era uma representatividade de que aquelas jovens de fato iriam participar das bodas. O nosso testemunho, os nossos passos, o nosso proceder, a nossa santificação, elas são consequências da nossa salvação. Mas você pode estar se perguntando, mas pastor, o que é que tem a ver o teu passeio com o celular? Vai chegar a hora do casamento, irmãos. Vamos ler o que é que nos diz aqui do verso 6 ao verso 12. Mateus 25, do verso 6 ao verso 12. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, sai ao encontrá-lo. E então todas as jovens acordaram e prepararam as suas candeias. E as insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do vosso óleo, pois a nossa candeia, ela está se apagando. E elas então responderam: não, pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele no banquete nupcial, e as portas foram fechadas. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele então respondeu: em verdade, eu não vos conheço, portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Irmãos, eu conheço pessoas, e eu acredito que os irmãos também podem ter conhecido pessoas que não sabem, que não têm a sensatez de se organizar para um evento. Recebe o convite de um casamento e simplesmente pega o convite do casamento e coloca dentro da Bíblia e esquece. E aí quando chega no dia do casamento, ele lembra: hoje é o casamento de fulano, vou correr para comprar o presente, vou correr para poder comprar minha roupa, para poder me arrumar. É assim ou não é? Tem gente que se comporta dessa forma ou não? Sim, tem muita gente que se comporta dessa forma. Eu conheço pessoas que constantemente se comporta desse jeito, que esquece completamente. Mas amados,
essas bodas, as bodas de Cristo, o encontro com Jesus, não haverá tempo de comprarmos presentes, não haverá tempo de comprarmos roupas, de comprarmos calçados, tampouco haverá tempo de comprarmos azeite para colocar em nossas vasilhas. Nós precisamos estar de fato atentos, pois Cristo disse que a qualquer momento Ele viria a arrebatar a sua igreja. Jesus disse que a qualquer momento nós nos encontraríamos com Ele. Ouve-se um grito, o noivo chegou. E o texto diz, irmãos, que não havia mais tempo para a compra de presentes, para a compra de roupas, para a compra de azeite. É por isso que nós precisamos estar atentos. Lembra quando eu falei do celular que eu saio com os créditos? O que é que a irmã Leoni faz? Ela pede para eu rotear o celular para ela. E aí cai tanto a bateria quanto os créditos. E a gente já ficou na rua por causa disso. Da última vez que nós fomos para o congresso em Salvador, ela pediu, eu disse, não, porque eu preciso ter azeite na minha vasilha. Mas, amados, essa ilustração, ela é muito clara. Claro que eu estou brincando aqui com minha esposa, mas ela nos traz um aprendizado. A minha individual. A salvação dela é completamente individual. E assim como aquelas jovens negaram o azeite e eu neguei o rotear, o aparelho para minha esposa, nós estávamos sendo prudentes. Eu não posso levar ninguém para o céu comigo, tampouco ser levado para o céu por alguém. Eu preciso tomar a minha atitude de prudência, eu preciso estar atento aos sinais, eu preciso estar atento ao meu comportamento, porque a qualquer momento Jesus vem. E se o meu comportamento não resplandece o comportamento de alguém que foi salvo e remido pelo sangue de Jesus, eu volto a dizer, não é o meu comportamento que me salva, mas o meu comportamento reflete se de fato eu sou uma pessoa salva. É por isso que precisamos estar atentos. Eu não posso levar a irmã Leoni para o céu, a irmã Leoni não pode levar o pastor Jamison para o céu, eu não posso permitir com que alguém me impeça. Me dá um pouco do teu azeite. E eu cedendo isso, correr o risco de não estar na presença de Deus. Talvez nós possamos interpretar isso como as situações que nós tentam nos tirar da presença de Deus. É por isso que precisamos vigiar sem cessar. Vigiar o tempo todo. O preparo para o reino dos céus, ele é completamente individual. Cada um de nós daremos conta das nossas vidas ao nosso Deus. Não é porque Cristo tem tardado, não é porque Cristo tem atrasado. Muitos dizem, Jesus, esse anúncio da vida de Jesus, já tem mais de 20 anos que eu tenho de evangelho, e Jesus nunca vem, tem mais de 50 anos de evangelho, e Jesus nunca vem. Jesus disse que viria como um ladrão no momento em que você não estivesse esperando. No momento em que eu não estiver esperando. Jesus ainda conta mais uma parábola, né? Você sabe quando é que o ladrão, ele vai invadir sua casa? O dono da casa se prepara, porque ele não sabe qual é o dia e qual é a hora.
Pois assim é a vinda de Jesus, pois assim é a vinda de Cristo. Nós precisamos nos santificar, nós precisamos estar atentos aos sinais, nós precisamos viver de fato o reino de Deus, para que nós possamos ser participantes desse reino dos céus. Nós precisamos resplandecer a luz de Cristo, nós precisamos amar como Jesus tem nos amado. Amados, o estar preparado é o resultado da misericórdia de Deus, a qual foi mostrada para nós na cruz do Calvário, sob a ação salvadora de Cristo. O estar preparado é crermos piamente que Jesus Cristo, Ele ressuscitou dos mortos, habitou entre nós e hoje Ele está à destra de Deus. O estar preparado é compreender que somente a fé em Jesus Cristo pode te levar para os céus. O estar preparado é compreender que nós precisamos amar o nosso próximo da mesma forma como Cristo nos amou. O estar preparado é compreender que as nossas ações, elas têm um peso muito grande, pois ela influencia tanto positivamente como negativamente outras pessoas. O estar preparado é sabermos que existem pessoas que dependem do nosso anúncio, para que elas também possam desfrutar das maravilhas de Deus. O estar preparado é fugir das tentações. O estar preparado é não desistir de Deus em meio às provações. Estar preparado é buscar força no Senhor em meio às orações, em meio à leitura das Escrituras, diante das dificuldades da vida. Mas não pense em momento algum que você estará preparado se Cristo não estiver habitando na sua vida. Porque esse preparo é uma capacitação que nós recebemos mediante a fé em Jesus Cristo. Dessa forma, irmãos, nós estaremos aptos pelo Senhor a entrarmos no reino dos céus. Vivemos aqui o reino de Deus e teremos o reino dos céus vindouros, para que em meio a toda a nossa comunhão podermos então entrar juntos na presença do nosso Pai. Amém?